E a gente vai continuar ainda falando de amor. Amor saudável. É um termo que vai, muito além da ideia romântica de estar com alguém. Trata-se de uma construção baseada no respeito, no diálogo, compreensão e, acima de tudo, equilíbrio emocional de ambas as partes, Estar bem consigo também reflete no modo como você vai receber, tratar e aceitar ou não as ações e atitudes do outro. E pensando em falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente convidou Moisés Nascimento, ele que é psicólogo, inclusive também vai dar dicas de como ter um relacionamento saudável, Manter, inclusive, esse relacionamento saudável é um grande desafio, doutor? Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Vamos falar da teoria, A gente sabe que a prática é um pouco difícil, mas as pessoas precisam, pelo menos, saber esse caminho certo, nessa direção correta. Sim, é verdade. Muito boa tarde, Andra. Boa tarde a todos os telespectadores aqui da TV Cidade Verde. E falar sobre o Dia dos Namorados envolve falar sobre sentimentos, afetos, emoções. E eu creio que vai ser uma conversa muito boa, muito saudável e que pode ajudar muitas vidas que estão nos vendo agora e que de repente estão passando por crises, por problemas que podem ser solucionados de uma maneira mais prática. Haja vista, Geandra, e você que nos assiste, que nós vivemos em um mundo onde as pessoas ensinam tudo e não vivem nada, ou vivem muito pouco daquilo que ensinam. Ou seja, sabem o caminho certo, mas não vão por esse caminho. A gente acompanhou, o senhor também estava comigo aqui no estúdio acompanhando os relatos desses casais, de mais de 70 anos juntos, outros de quase 50 anos juntos. E assim, é difícil encontrar esses casais de hoje. O que vem mudando, doutor, na mentalidade das pessoas que às vezes têm essas dificuldades de manter um relacionamento saudável, como a gente mostrou na reportagem? Eu achei incrível esses dois relatos, Geandra, porque nos mostra que a cultura mudou. Nós, ao longo do tempo, fomos formando uma geração mais volúvel, mais vulnerável e rasa, onde os relacionamentos são muito fluidos. Se não der certo, termina. Se os temperamentos não batem, a gente acaba. E com essas mudanças culturais, com o advento da internet, o modo de sofrer e o modo de lidar com o sofrimento também mudou. Por exemplo, na minha época, eu sofria porque meu pai não deixava andar descalço na rua. Sofria porque não podia banhar na chuva, que a gente gripava. Hoje em dia, a gente sofre quando não tem um Wi-Fi ou um celular do ano. E aí, com o advento das redes sociais, nós vivemos muitas fotos sorridentes no Instagram e travesseiros encharcados de lágrimas em casa. E esses casais, muitas vezes, que têm essas falsas ideias de referência da rede social, acabam sofrendo muito, pois buscam algo que na realidade não são. Ou seja, então a gente pode definir como os relacionamentos de antes desse aparelhinho, das redes sociais, para depois das redes sociais. Isso, inclusive, termina afastando. A gente sabe que o diálogo, que a conversa, de falar sobre planos, de falar do dia a dia, de falar dos medos, isso é importante para um casal, e às vezes as redes sociais termina tirando o tempo das pessoas e dificulta essa proximidade no dia a dia. O contato, o afeto, sabe, Geandra? Existe uma grande diferença entre amor e paixão. Paixão é patos, patos é patologia, patologia é doença. Amor não. O amor, ele traz calmaria, ele não causa ansiedade, ele não causa irritação. E muitas vezes as pessoas, por conta do aparelho celular ou de suas atribuições do dia a dia, perderam esse tato, esse contato, o afeto, a comunicação, o olhar um para o outro, o tocar, o abraçar. Isso hoje se tornou algo tão comum que se torna absurdo. Haja vista, se você for num restaurante ou na casa de alguém, as pessoas estão almoçando, comendo e todo mundo no uso do aparelho celular. Mas, na verdade, o amor é que deve prevalecer. Essa diferença entre amor e paixão tem que ficar muito clara, assim como também a emoção do sentimento. Por exemplo, um susto é uma emoção, uma raiva do momento é uma emoção. O que você sente por um filho é um sentimento. O que você sente pelo cônjuge, pelo namorado, é um sentimento, é algo muito maior. Só que as pessoas têm transformado emoções em sentimento. E isso muitas vezes é danoso para qualquer relação. O senhor é terapeuta de casal, recebe muitos casais diariamente. Quais as principais dificuldades, os principais
dos desafios, né, os principais desafios que essas pessoas chegam ao ponto de pedir ajuda, desses casais pedindo ajuda? A pergunta que eu mais ouço é: como eu posso mudar o outro? Como que eu posso mudá-la? Como que eu posso mudar a ele? E nós sabemos, Jandra, que ninguém muda ninguém. Eu não Preciso se moldar. Isso. Eu não tenho como mudar o outro, nem colocar a minha consciência no outro. Eu tenho que fazer uma mudança, uma reflexão em mim mesmo, para que a partir de mim o outro reflita sobre si também e haja uma mudança. As dificuldades de comunicação, o desgaste da relação, as brigas, o não perdão, que inclusive falávamos aqui agora há pouco, que é tão difícil. E o perdão é um processo doloroso. Tem pessoas que a gente perdoa e quer perto. Tem outras que a gente perdoa e quer longe. E não significa que não tenha perdoado. E é aquela velha frase, perdoar às vezes nem sempre é esquecer. Né? Exato. É muito individual. Cada casal traz consigo a sua bagagem. Mas a dificuldade com a mudança envolve muito, muito do orgulho, do preconceito, do não dar o braço a torcer. E isso faz com que amores acabem por uma vaidade pessoal, do ego. E isso fragiliza muitos casais. Doutor, só para a gente finalizar, eu queria que você falasse de dicas, falasse um pouco dos pilares de se manter ou de conquistar nesse relacionamento saudável, que eu acredito também que é o sonho de muita gente, né? Sim. Ter um relacionamento de boa, um relacionamento tranquilo. Eu creio que quando você ama de verdade, você não machuca o outro, você não magoa o outro. Quando você ama de verdade, você busca no outro paz e não conflito. Só que antes de você buscar a tua paz no outro, você tem que buscar a paz contigo mesmo. Não adianta você estar ferido, porque pessoas feridas ferem também. Então, o amor, a confiança, a fidelidade, a comunicação. Os casais hoje não se comunicam. Eles se informam, estou em tal lugar, chego tal hora, mas eles não se comunicam entre si. É preciso, muito além disso, né? Muito. A comunicação entre o casal, a intimidade. Casais que têm filhos, por exemplo, quando o filho vem, se perdem, porque dedicam o seu tempo aos filhos. E o casal tem que ter o tempo junto do casal. Cada um tem suas atividades individuais, que isso precisa ser respeitado. E, claro, o coletivo, a família. Então, você que namora, você que é casado, você tem que aprender a dividir esse tempo. A confiança é algo imprescindível em qualquer relação. A fidelidade, a lealdade, o companheirismo são coisas simples, mas que, na prática, se tornam gigantes dentro de uma relação. E a gente agradece a sua participação no Jornal de Picos, né? A gente espera também que essa conversa tenha ajudado também alguns casais, né, que estão acompanhando a gente neste dia especial. O amor vence tudo, mas a gente precisa se moldar para que esse amor seja saudável, né? Concordo com você. Eu que agradeço pelo convite, Geandra, e desejo um feliz Dia dos Namorados a todos e que viva o amor.